Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Eu agradeço muito à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui em Itapira, estado de São Paulo, pela felicidade de me conceder a dádiva, o espaço, para que possamos apresentar este e outros projetos. Mas André, por que você falou apresentemos e não falou apresento? Porque nunca estou sozinho. Sempre os benfeitores amigos, intuindo, sugestionando. Fisicamente eu falo sozinho, mas aqui do lado sempre há generosos amigos espirituais aqui do CEPAC, sob a direção do nosso querido Dr. Adroaldo Modesto e Gil. Agradeço a cada coração amigo que tem assistido, compartilhado, comentado. Espero do fundo do coração estar levando uma mensagem instrutiva. Não sou professor de espiritismo, não sei tudo, sou um eterno aprendiz, mas muito esforçado. Se alguma coisa no seu ponto de vista que eu falei equivocado, deixe de lado aquele ponto. Eu vou amadurecer, eu vou corrigir, amanhã vou transformar. E o que você achar que vale a pena, siga aquilo. Tenha em mim um irmão esforçado, não um benfeitor, não um missionário, não um espírito evoluído, porque estou muito longe destas qualificações. Então hoje nós vamos iniciar o último item que compõe o capítulo 1. Vamos ver tentativa e aprendizado com informações que eu julgo muito importante para as nossas meditações. Depois de variadas experiências, vinha Pedro Leopoldo pela primeira vez após a libertação. Como se afigurou diferente o grupo que eu visitara em agosto de 1937, em companhia do meu prezado Watson. A casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Então aqui nós já vemos informações importantes. No vídeo passado, nós vimos que as primeiras visitas doutrinárias que ele fez foi a grupos espíritas no Rio de Janeiro, cidade a qual ele havia desencarnado. Então lá ele teve a oportunidade de visitar alguns centros espíritas. Conta que em 1937, portanto, Chico Xavier estava com 27 anos de idade, ele, Frederico Figner e Watson, esse amigo dele, vieram visitar o Chico em agosto de 1937. E lá conheceram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, uma casa muito simples, uma casa humilde, totalmente diferente do que Frederico Figner estava acostumado a ver no Rio de Janeiro. Lembremos que naquela altura o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então tudo era muito grande, espaçoso, confortável, e de repente ele vai, verdade que Pedro Leopoldo está na grande Belo Horizonte, mas ele vai para uma cidade pequena, com hábitos diferentes, vê uma casa simples, um centro espírita simples, vê um médium simples, que é o caso de Chico Xavier, e aquilo encanta, aquilo chama atenção, a proeminência da mediunidade do Chico era algo exuberante. Então aquilo chamou a atenção de Frederico Figner, tanto dele quanto de outros membros da Federação Espírita Brasileira. Porém, ele notou que daquela casa simples que ele havia visto, quando esteve presente, fisicamente falando, era bem diferente desta casa espiritualmente que ele está visitando agora. Ele percebeu que se ampliou o trabalho. Ele percebeu que aquelas paredes simples, humildes, pequenas, deram espaço a um vasto salão
que atendia a muitos desencarnados. Ele disse assim, olha, não tem como nós analisarmos quando vamos fisicamente e quando estamos espiritualmente, porque as proporções são bem maiores. É a segunda vez já que ele refere neste primeiro capítulo, em diferentes itens, a respeito da proporção no mundo espiritual. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos. Não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes como que se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Então ele percebeu que o número de encarnados era de aproximadamente 20 companheiros, inclusive o nosso querido Chico. Era aproximadamente o número, 20 companheiros. Mas ele notou que no âmbito espiritual eram milhares os doentes e centenas os trabalhadores que lá estavam cooperando, levando um alívio, levando uma palavra, trazendo um pouquinho de paz, de esclarecimento, de informações, já que muitos estavam ali sem saber minimamente o que estava ocorrendo. Então é interessante porque no mundo espiritual existem espíritos de toda a natureza. E aqui nós estamos vendo uma atividade específica com um trabalho voltado para esses nossos irmãos, que na maioria das vezes não eram corações ruins, mas também não plantaram dentro de seus corações o germe do amor, da bondade, da benevolência, do entendimento. Então eu vejo como uma grande lição para esta meditação. Então ele falou assim, que diferente. Quando eu estive encarnado, eu vi a mesma sala, eu vi a mesma mobília, eu vi alguns companheiros que estavam naquela época, como o próprio médium Chico Xavier, mas que interessante, espiritualmente é muito diferente. Espiritualmente não se assemelha em nada, é como se as paredes desmaterializassem e aquilo que é pequeno fisicamente se tornasse imenso espiritualmente. Então, a proporção física ela é diferente da proporção espiritual. Continua ele, entrei ladeando 3 irmãos, recebendo abraços acolhedores. Notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se referem comumente nossos companheiros da Inglaterra. Então ele notou que o benfeitor, o guia espiritual de Chico Xavier é Emmanuel. Só que abaixo de Emmanuel, outros companheiros trabalhavam sob a regência de Emmanuel, perante as atividades que o Chico fazia parte. Então aqui não menciona se é Emmanuel ou não. Apenas diz que naquela casa havia um dirigente espiritual equilibrado, um dirigente espiritual sábio, tinha sabedoria e conhecimento de causa do que estava fazendo, e aí ele se lembrou que na Inglaterra havia grupos que tinham esses espíritos que delineavam as funções. Olha, vamos fazer isto, aquilo, outro. Então ele se recordou, quando ele estava encarnado, dele já ter estudado esta temática. O papel do mentor espiritual ele é muito importante, tanto o mentor espiritual de uma atividade, o mentor espiritual de um médium, o mentor espiritual de uma casa espírita. Ele tem um papel preponderante para que haja compreensão por parte de todos na atividade que estão envoltos. É o espírito mais categorizado, apesar de que de quando em quando espíritos iluminados podem vir abraçar e estimular os companheiros, mas em vias de regra é o espírito mais categorizado para poder dirigir aquela atividade, falando agora moralmente falando.
Percebemos também o cuidado que ele teve em passar as informações para o que cada membro dali faria. Isso é importante. Vamos então ter um trabalho, vamos traçar uma linha no trabalho. Não necessariamente uma atividade vai ter a mesma repercussão que a outra. Pelo contrário, cada atividade ela é composta por espíritos diferentes. Por exemplo, uma desobsessão. Simplesmente não há uma desobsessão igual a outra. Cada desobsessão ela traz peculiaridades, espíritos, entidades espirituais, conforme o que a espiritualidade naquele momento projetou. Na sopa fraterna, eu dou muito o exemplo da sopa fraterna porque é uma atividade que me ensina muito. Cada sábado nós fazemos materialmente o mesmo trabalho. Pegamos o material que vamos trabalhar, as panelas, o frango. Materialmente é aquela mesma cronologia. Mas os espíritos amigos já informaram mais de uma vez que espiritualmente há muita diferença de um sábado para o outro. Primeiro que aqui na casa, no CEPAC, cada sábado é um grupo de companheiros, rotativo. Pelo número grande de trabalhadores, nós temos estas escalas para sábado. Então, cada grupo, por ser grupos diferentes entre si, trazem características diferentes. Então, tem pessoas que têm determinadas energias diferentes de outros. Cada um de nós porta energias, sensibilidades, doações diferentes uns dos outros. Esse é o primeiro ponto. E a migração de espíritos. Olha, tem vezes que nós recebemos espiritualmente coletividades de suicidas que passam pela casa para tomar uma sopa, para refazer espiritualmente. Então nós percebemos que cada sopa espiritualmente, ela tem um compromisso diferente. Uma atividade como essa também. Então o generoso mentor espiritual, ele estava dando informações específicas para aquela atividade, para aquele dia de tarefa. Continua. Ele também, apenas para não deixar passar, ele entrou ladeado por 3 irmãos. Continua a narrativa. Estávamos perante equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Incontáveis fios de substância escura partiam, como riscos móveis, das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados, mas sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam, traço esse que atraía as emanações de púmblea cor, extinguindo-as. Então aqui tem informações importantes. A do equilibrado mentor eu já antecipei a leitura, já havia comentado. Ele também nos fala que todas as realizações daquela noite estavam previamente programadas pelo dirigente espiritual, podendo sim, num caso ou no outro, ter coisas que fugissem do que havia programado, mas em linhas gerais o trabalho todo já tinha um norte para aquela noite. E aqui ele chama a atenção para um ponto que eu gostaria muito de tocar nele. Quando eu vou numa casa espírita, ou num templo religioso sério, não apenas espírita, às vezes eu estou acompanhado por entidades menos felizes, obsessores, inimigos gratuitos, aqueles tipos que comumente nos acompanham. Quando eu adentro num templo sério, esses espíritos geralmente ficam lá fora quando não são amparados e socorridos. Eles não estão felizes. Eles não estão felizes da gente estar procurando uma palavra, uma mensagem, uma transformação mental, uma transformação comportamental. Eles querem que continuemos alienados ao pensamento que eles nutrem. Então eles vão emitindo de fora da casa espírita para dentro da casa pensamentos ruins.
Conta aqui o Frederico Figner, o irmão Jacó, que havia um quadrado em que ali a espiritualidade protegeu os médiuns, os 20 companheiros encarnados, para que aqueles fios não atingissem. Porque nós somos frágeis. Nós somos humanos, falíveis, com muitos desacertos, com muitos erros, mas estamos tentando trabalhar no bem. Estamos tentando fazer a diferença. Estamos procurando ser melhores. Então aqueles pensamentos vinham. E havia um grupo de espíritos dentro da casa espírita que tinha o compromisso de manter aquele círculo, círculo não, manter aquele quadrado, para sermos fiéis à descrição, manter aquele quadrado iluminado para que aqueles pensamentos não venham. Então, se você está numa casa espírita e de repente vê uns pensamentos esquisitos, de revolta, de maltratar o próximo dentro da casa espírita, tudo está errado, quer fazer uma revolução, toma cuidado. Porque às vezes esses pensamentos que vêm de fora, por espíritos que não querem nada com nada, estão entrando dentro da casa e atingindo você. E você pode ser um veículo para desestabilizar uma atividade, uma tarefa, uma casa espírita. Você pode ser um membro perturbador, você pode ser um alvo fácil na mão de espíritos zombeteiros para levar o desequilíbrio no centro espírita. Então, quando a pessoa começa com aquele pensamento, está tudo errado? Pode ter certeza que aí já está. E se está tudo errado, você, antes de perturbar a casa, você pode sair e ir numa outra casa. Casa espírita é igual casamento, é igual trabalho. Você tem a liberdade. Você não precisa estar ali. Você pode ir para uma outra. Você pode fundar uma casa espírita. Não é difícil fundar uma casa espírita. Então, se não está contente, se tudo está errado, não perturbe. Chame o dirigente, mostre os teus pontos de vista. Olha, a casa não está me agradando. Por conta disso, disso, disso e disso. E por conta disso, eu prefiro me afastar. Eu prefiro me afastar. Já pensamos a responsabilidade de levarmos o fardo, de termos arrastado pelo nosso desequilíbrio a outras pessoas fora da casa espírita, comprando a nossa ideia de que os outros estão errados e, na verdade, o obsediado somos nós? Já pensamos na responsabilidade? Já pensamos no dever moral que isto implica? As trevas vão fazer o papel delas. Tentar tirar a gente do caminho, nos perturbar, nos infernizar. Este é o papel deles. Não é novidade para nenhum de nós. Não é novidade. Agora vai caber a mim, a você, se vai permitir que eles consigam esse intento. Vai depender de nós. Não é que o mal é forte ao ponto de tirar uma pessoa do centro, mas às vezes a nossa pouca fé, a nossa invigilância. Muitos podem perguntar, mas cadê os benfeitores? Benfeitor não manda nos nossos pensamentos. Benfeitor não manda na nossa fala. Benfeitor não tira pensamentos equivocados da nossa cabeça. Benfeitor protege o ambiente. Mas se eu vou ajudar na proteção, é outros 500. Continua o espírito amigo. Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã, em que se improvisam tarefas de auxílio. André, tarefas de auxílio apenas no centro espírita que ocorre? Não.
Existem paróquias, igrejas católicas extraordinárias que geram uma atividade muito bonita no campo da assistência fraterna. Esses dias fiquei sabendo aqui em Itapira que uma igreja adventista do 7º dia, aos sábados, está entregando comida fraterna. Fiquei feliz. Tenho do lado do Núcleo Chico Xavier uma igreja evangélica, uma Assembleia de Deus, dando cestas básicas. Tenho visto igrejas se movimentando católicas, tanto a católica apostólica romana, quanto a brasileira. Aqui em Itapira nós temos as duas segmentações da Igreja Católica, fazendo assistencialismo no plano físico e também no plano espiritual. Então eu vejo com os olhos muito bons, porque se nós formos depender apenas de casas espíritas para socorrer os aflitos, nós não temos casas suficientes para tantos aflitos. Nós não temos mãos humanas e espirituais vinculadas apenas ao espiritismo. E o mundo árabe, que não tem casa espírita, estão perdidos? E esta grande comunidade da China, que não tem casas espíritas e se tem é meia dúzia, não vão receber ajuda? Não vão ter templos consagrados à assistência fraterna? Nós não podemos ser ingênuos e achar que a verdade e que a ajuda está apenas no centro espírita. Não podemos ser ingênuos. E aqui ele fala que todo agrupamento, independente da sua religiosidade, que procura fazer o bem pela palavra ou pela ação social, geram ataques por parte de espíritos menos felizes. Geram ataques. Da mesma forma que há proteção, da mesma forma que existem pessoas torcendo pelo bem, vibrando pelo bem, apoiando o bem, existem espíritos transviados. Espíritos que arquitetam tirar a pessoa pela riqueza, pelo sexo, pela traição, pelo poder, pela fama, pelo egoísmo, pela vaidade. Eles tentam de tudo, eles não têm o que perder. Eles não têm o que perder. Então, na condição de tarefeiros, nós temos que estar sempre firmes, porque a pancada vem. A proteção é grande também, mas a pancada vem. E quando eu começo a desanimar muito, quando eu começo a pensar muito, quando eu começo a colocar minha fé sob risco, quando eu começo a perguntar, cadê os benfeitores? Parece que eu estou sozinho. Eu estou abandonado. Olha, repense, porque às vezes eles já estão no seu pensamento. Trabalhador de qualquer religião cristã que não tem fé, tem dias que a gente não está bem. Tem dias que a gente acorda melancólico. Mas se eu faço isto uma regra, o meu trabalho se torna pequenino e podendo até ser tirado do trabalho pela alimentação nossa e sugestão destes espíritos. Continua. Enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Não pude analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas esclareceu-me, dedicado companheiro, que em todas as sessões de fé religiosa, consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiram deles os recursos magnéticos que Reichenbach batizou por forças ódicas, convertendo-os em utilidades preciosas
para as entidades dementes e suplicantes. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-me dele para contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Então aqui, alguns pontos para que possamos meditar. Primeiro ponto, ele viu que a doação dos encarnados, o ectoplasma, permitia a materialização de múltiplos benefícios para aquelas entidades menos felizes. Nós, os encarnados, numa atividade dentro de um lar espírita, como em todo lar que pregue o bem, mas eu estou falando agora específico para nós os espíritas, num lar espírita, numa casa espírita, num centro espírita, é muito importante que nós estejamos em harmonia. Casa espírita é igual uma regência, uma orquestra. A maioria do povo não entende de música, então se o violonista errar, se o pianista errar, se o soprador errar, ele não vai perceber. Mas dentro daquela assembleia pode ter um perito em música clássica e ele vai perceber quando está em desarmonia ou fora do tempo correto. A maioria não vai notar, mas se tiver um ouvido atento, que entenda, que tem o ouvido apurado para a música, ele vai perceber. Ele foi estudado e treinado para aquilo. Centro espírita é a mesma coisa. Não adianta cada um começar a tocar a partitura numa hora. Tem que haver perfeito casamento. Tem que haver sintonia. Se nós, os encarnados, vamos para a casa espírita, brigamos o dia todo, discutimos no trabalho, brigamos em casa, estamos com o pensamento dos piores que podemos alimentar, como é que nós vamos servir à noite? Seja numa atividade social, assistencial, doutrinária, mediúnica, como é que nós vamos estar preparados? É o mesmo caso que a gente dá. Uma pessoa com AIDS pode doar sangue? Não. Será que eu, com os meus pensamentos ruins, eu vou doar alguma coisa naquela noite? Ou naquele dia, naquela manhã? Seja a hora que for. Será que não é momento de eu falar assim, pera, primeiro, nós somos trabalhadores espíritas por opção. Eu não sou espírita porque ninguém me obrigou. Eu não vou na casa espírita porque alguém me obrigou. Eu não estou apresentando este projeto porque os espíritos me obrigaram. Não, eu estou fazendo com amor. Então, quando eu vou para uma atividade espírita, eu tenho que ir com amor. Eu não posso com a cabeça no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, na conta que eu vou pagar amanhã, porque eu não vou render. Eu não vou produzir. Aí sabe o que vamos fazer? A espiritualidade vai colocar uma bolha para que o meu pensamento não interfira na atividade. Então o meu pensamento parte e volta, para que eu não perturbe a atividade. E, em vez de eu ajudar, eu passo a ser o ajudado. Estão percebendo como que é sério o que ele está nos narrando aqui? Como que eu preciso estar equilibrado, sereno, preparado para aquela atividade? Ah, André, mas então você está dizendo que a gente precisa ter santos na casa espírita. Muito longe disso, porque se precisássemos de santo, eu não estaria aqui para apresentar o programa. Não é santidade que precisamos. Nós precisamos compreender que casa espírita é seriedade, é fazer com amor, com caridade, é não ir por ir. Ah, eu vou porque eu sou médium. Ah, eu vou porque hoje é meu dia de estar na escala. Parece que a gente vai por obrigação. Então eu tenho que mudar, eu tenho que rever, eu tenho que me conscientizar do papel que está em minhas mãos. E o segundo ponto que me chamou a atenção é quando ele tenta se aproximar do médium, porque ele quer dar noticiário. Ele ainda continua com aquela ideia, eu quero transmitir, eu quero falar alguma coisa. Mas nós vamos ver como ele ainda estava com dificuldade de ouvir um não. Rompi as conveniências
e pedi a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou, esquivando-se. Então vejamos bem, quando estamos diante de um espírito superior, inibe a gente falar algo. O meu pai organizou durante muitos anos caravanas que visitavam mensalmente Chico Xavier quando ele estava encarnado. E as pessoas diziam assim, quando eu estiver do lado do Chico, eu vou dizer, vou perguntar, vou falar. Quando chegavam do lado do Chico, as lágrimas caíam e não viam palavras nenhuma. Quando estamos diante de um encarnado superior, superior moralmente, não no trabalho, não na família, não no centro espírita, quando estamos diante de um superior, moralmente falando, seja físico, seja espiritual, nós emudecemos. E ele teve essa vontade, mas ao mesmo tempo, ele teve a coragem de pedir para dar uma mensagem. E olha o que o benfeitor ele disse. Porque às vezes a gente, aqui na crosta, eu vejo por mim, às vezes a gente tem que ter um cuidado danado para falar com as pessoas na casa espírita. É milindre, não aceita, você fala A, a pessoa entende B, a pessoa pensa que você não quer dar trabalho, a pessoa pensa que você não confia, a pessoa pensa que você não gosta dela. Olha, é uma luta. É difícil, lidar com o ser humano é difícil. Mas eu tenho visto, pelas obras de André Luiz e pelo livro Voltei, que o benfeitor, quando ele precisa dar um recado, ele é amoroso. Mas ele fala, olha o que ele falou para Frederico Figner. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Então, o espírito disse assim, olha, veja bem, vou esperar um pouco mais. O que você mais tem agora é tempo. Você não está desencarnado? Você já não morreu fisicamente? Então fica tranquilo. Você tem muito tempo para escrever, para dar notícia, para dar recado. O momento não é assim. Ainda não está no momento. E ele diz assim, precisa, olha o que ele diz aqui, até peguei o livro novamente, olha o que ele diz aqui, a sintonia espiritual exige trato mais demorado. Não é assim, você encosta no médium e já sai escrevendo, já sai falando, já sai intuindo. Não é assim que funciona. Precisa haver sintonia, precisa haver afinidade, precisa haver casamento de pensamento. Esse outro ponto me chamou muita atenção também. Me chamou a atenção e me fez refletir. Olha o pensamento dele, ele tem a coragem. O que me chama a atenção em Frederico Figner, o irmão Jacó, é a coragem que ele tem de ele mostrar quem ele é. Ele não quer se passar por um espírito evoluído, ele está mostrando os pensamentos que ele teve naquele momento. Olha o que ele sentiu. Lembrei-me, então, imperfeito e egoísta que ainda sou, de André Luiz. Ele não for espiritista, no entanto, começara de pronto o noticiário do outro mundo. O diretor, liberal e compreensivo, mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas de meu coração. E sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde. Eu vou parar aqui propositadamente. Ele pensou, vejamos bem, quando o mentor disse assim, ainda não é momento, ele pensou, ele não falou, ele pensou. Mas que engraçado. Aqui é uma falta de critério. André Luiz, que hoje nós sabemos que é Dr. Carlos Chagas, André Luiz ou Carlos Chagas, ele não era espírita, ele não frequentou uma casa espírita, ele não leu livros espíritas, e ele já começou dando notícia do outro lado. E eu, espírita que fui,
dirigente espírita, médium espírita, tarefeiro espírita. Eu não posso? Mas qual que é o critério? Qual que é a medida? Ele pode ou não posso? Sabe coisa de criança, igual quando o irmão ganha e o outro não ganha? Mas mãe, por que ele ganhou ou não ganhei? Sabe com aquela pirraça de criança? Mas mãe, eu tô apanhando por quê? Foi ele que me provocou? Mãe, por que isso? Era a pergunta dele. Pensou. E o diretor espiritual daquela atividade captou o pensamento dele. Captou o pensamento dele. E olha a resposta que deu a ele. Não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disso, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Então, olha a resposta que o diretor espiritual deu a ele. Olha a resposta que ele deu. Primeiro, disse que André Luiz não alcançou a iniciação que alcançou gratuitamente. Você é bonito, vai lá, encosta no médium e sai dando notícia do nosso plano. Não foi assim que aconteceu. Conta que André Luiz ficou 700 dias. 700 dias, quase 2 anos. Quase 2 anos. Mais de 1 ano e meio. Para que pudesse ter afinidade. A afinidade entre médium e espírito. E o terceiro ponto é que as mensagens que André Luiz trouxe partiram de benfeitores de esferas sublimadas. E que André Luiz foi um médium do pensamento destes espíritos. Um único caso aqui, dentre muitos que eu poderia citar, mas que eu acho fantástico. Quando ele escreveu, pelo Chico, o livro Missionários da Luz, na década de 1940, a glândula pineal era visto pela ciência como a glândula que diria se teria o sexo masculino ou feminino. André Luiz deu mais de 20 definições da glândula pineal. Hoje, tudo o que ele disse foi comprovado pela ciência sobre a glândula pineal, com teses de mestrado, doutorado e PhD. Um dado, uma informação, dentre muitas que eu poderia dar deste espírito, para nós vermos que não estamos falando de um espírito vulgar e que o pensamento que ele captou transmite e reflete pensamentos de zonas elevadíssimas. E Frederico Figner, como uma criança mimada, queria entender o porquê que ele poderia escrever André Luiz e ele não. Outro ponto interessante. André, se Carlos Chagas, por que ele não assumiu o seu nome? Um dos fatores é que 1 ano depois da publicação do primeiro livro de André Luiz, o Chico e a Federação Espírita Brasileira sofreram o processo da família de Humberto de Campos, e André Luiz, ou Carlos Chagas, era de família também importante no Rio de Janeiro, pelo trabalho deste grande homem, cientista, médico, humanitário e professor universitário. Poderia atrapalhar os próprios descendentes, então foi necessário mudar o nome dele. E por que André Luiz e não João, Marcos, Mateus? Quando André Luiz foi levado até o Chico, pelo Emmanuel, havia no quarto com o Chico, num sofá, deitado o irmão do Chico, André Luiz. O Chico teve ele mais 8 irmãos por parte da sua mãe, Maria João de Deus, e mais 6 irmãos por parte da sua segunda mãe, Dona Cidália Batista.
E estava deitado André Luiz, dormindo. E o espírito de Carlos Chagas pergunta: quem que é aquele? Ah, aquele lá é o meu irmão André Luiz. E aí o Chico pergunta: como é que eu posso te tratar? Nas mensagens que você escrever, como é que nós podemos assinar? Ah, você pode dar o nome que tem o seu irmão, André Luiz. Foi daí que nasceu este pseudônimo. Então esta página que eu li, este item que eu li agora, esta colocação, para mim é reveladora. Continua. E passou a explicar-me as dificuldades, indicando os óbices que se antepunham à ligação e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar de memória. Em seguida, prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Então ele não simplesmente disse isso, ele continuou a narrativa. E ele poeticamente diz assim: mas eu não guardei as informações. Ele guardou, mas não pôde trazer. É diferente, mas vamos ficar com esta licença poética do espírito amigo. Então disse: olha, ele me explicou. Ele não simplesmente disse isso e falou: tá bom, tá, não tá, problema seu. Ele não fez isso, ele, olha, vem aqui. É por conta disto, daquilo. E aí ele foi compreendendo o que se passava. Realmente estava desapontado, mas satisfeito. Ele estava triste, mas estava feliz. Triste porque não pôde dar comunicação, mas feliz porque entendeu o porquê que não podia. E ele encerra o item, como encerra o primeiro capítulo, dizendo: avizinhara-me dos amigos, incapazes de fazer-me percebido. Entretanto, começava a entender não somente os empecilhos naturais no intercâmbio entre ambas as esferas, mas também a necessidade do desprendimento e da renúncia na obra cristã que o Espiritismo, com Jesus, está realizando em favor do mundo. Então, interessante esta página que lemos hoje. Eu julgo ela sublimada, principalmente por esta última revelação que eu li, falando de André Luiz, dos 700 dias que ele ficou próximo do médium, das orientações que vieram de planos espirituais superiores e de que ele também foi um médium. Então eu vejo que este livro, ele vai dando pinceladas reveladoras a esmo, cabendo a nós captá-las, entendê-las, interpretá-las e, quem sabe, vivenciá-las no nosso próprio dia a dia. O livro Voltei, a cada vez que eu leio e releio, estudo e reestudo, eu aprendo mais e mais com a beleza da descrição de Frederico Figner. E a humildade que ele teve dele reconhecer: eu sou egoísta, eu sou melindroso, eu ainda agi pela impulsividade. Isso mostra um caráter de espírito. É perfeito? Não, tá? Caminhando muito ainda para isto, mas já reconhecendo as suas limitações e as suas fragilidades. Queridos amigos, vamos ficando aqui em mais um vídeo. Já no próximo começaremos o primeiro item do capítulo 2º, porém, faço aqueles pedidos costumeiros. Deixe o seu gostei no vídeo, o seu comentário, não no chat também, mas deixe o seu comentário no vídeo, que ele é muito importante para nós, sua sugestão, seu comentário, a sua cidade, a sua palavra amiga, ela é sempre importante. Leio todas com muito carinho, com muito amor. Peço também que compartilhe, é o meio que nós temos de chegar a mais corações que não nos conhecem, levarmos a TV A Caminho da Luz a outras pessoas mais e a se inscrever no canal. A procurarmos a cada dia aumentarmos a família. Para dizermos que a família da TV A Caminho da Luz é grande? Não. É para nos unirmos em coração, em pensamento, vibrando paz, luz e compreendendo páginas como estas. Que Jesus nos abençoe, votos de muita paz e até o próximo programa.